história muito, muito triste, registrada na cidade de Araxá. Para você que é pai, para você que é mãe, que está assistindo o nosso programa, principalmente para você que tem uma criança pequena, para você que a sua esposa está grávida, preste muita atenção, porque isso tem que servir de aprendizado a todos nós. Se trata de uma fatalidade. Uma bebê de apenas 1 ano e 6 meses morreu após ser atropelada pelo próprio carro da família. Você está vendo a fotinha dela? Uma situação muito triste registrada na cidade de Araxá. Vamos explicar qual foi a dinâmica, o que aconteceu para servir de aprendizado para todos nós. Eu tenho um filho pequeno e eu sei que a gente não pode descuidar 1 minuto sequer e até mesmo na hora de embarcar o nosso filho no carro e desembarcar o nosso filho no carro. Tarek Cardoso, primeiro a participar com a gente aqui no nosso Balão Geral, numa quinta-feira difícil para a cidade de Araxá. Inclusive, ele está no local onde acontece a despedida dessa menininha. Tarek, difícil até dizer boa tarde, mas bem-vindo aqui ao Balão Geral e vamos explicar para os amigos o que aconteceu, como foi esse acidente. Olha, Rafael, difícil mesmo falar boa tarde aqui na terra de Dona Beija e Will, mas boa tarde para você e para todos de casa que nos acompanham. Uma história muito triste que nós estamos verificando desde o início da manhã. Na verdade, esse fato aconteceu no final da tarde de ontem aqui na cidade de Araxá. 2 tias se dirigiram à porta de uma escola aqui da cidade, o Instituto Gabriela Matriz, e ali naquela escola as tias foram buscar uma sobrinha que estava em aula e estava ali terminando os estudos naquele horário. A tia que estava de carona no carro, ela acabou já fazendo ali uma abordagem, foi atrás do veículo, aonde a criança de 1 ano e 6 meses, a pequena Sara, já estava no banco de trás do veículo e foi buscar junto com as tias a prima, né, na escola. E aí a pequena Sara, de 1 ano e 6 meses, quando a tia foi fazer um manuseio ali, preparar o veículo para que a outra prima pudesse chegar ao sair da escola, acabou acontecendo essa tragédia, né? Ela caiu, né, quando abriram a porta do carro e, infelizmente, quem estava no banco do motorista se assustou e aí o veículo acabou andando pouco, mas a roda atingiu essa criança de 1 ano e 6 meses. O Tarek está lá no cemitério, acompanhando aí a despedida da família, acompanhando tudo de perto em relação a esse fato. Hoje, no nosso Balão Geral, a gente vai estar trazendo várias e várias informações e explicando para você que está aí do outro lado, acompanhando a nossa programação, essa situação que é triste, trágica e mostra, né, ao mesmo tempo que foi uma fatalidade, foi um incidente, mas que a gente precisa fazer um alerta para todas as pessoas desse cuidado que a gente deve ter na hora de embarcar, na hora de desembarcar do veículo e principalmente quando tem uma criança de 1 ano e 6 meses dentro do carro, né, Tarek? Isso mesmo, Rafael. Então, neste caso, como eu estava contando para vocês, né, a tia desceu, a tia que estava de carona no carro, ela desceu, abriu a porta e foi então, né, conversar, foi ali fazer os procedimentos para receber a outra criança. E foi neste momento que a bebê que estava escorada ali de mau jeito, né, no bebê conforto, acabou caindo do carro. A tia que estava na condução do veículo acabou se assustando com a situação. Ela pisou então na embreagem, o carro deu uma volta para trás e acabou passando por cima dessa criança, atropelando, né, essa bebê de apenas 1 ano e 6 meses, a pequena Sara. E essa foi, né, a tragédia ali naquele momento. De início, né, as tias ficaram bem chocadas com o fato, não conseguiram pensar no que fazer, então os populares que foram então ao auxílio, né, pegaram a criança, colocaram no carro e se dirigiram à UPA aqui de Araxá, Unidade de Pronto Atendimento. Os médicos, né, tentaram fazer de tudo, conseguiram até se mobilizar porque de início, né, a Sara estava ali correspondendo, então tentaram reanimar a criança, mas ela teve um politraumatismo craniano e aí então não conseguiram deslocar com ela como era pensado pela equipe médica, de deslocar a criança para o hospital de Uberaba, onde há mais recursos para que ela pudesse ser cuidada. Então, neste momento, né, a criança acabou vindo a óbito ali na unidade de pronto atendimento aqui de Araxá. A polícia foi chamada ao local
do acidente, do atropelamento, mas quando ela chegou lá, né, todos os trâmites ali naquele local, naquele espaço já tinham sido resolvidos, as pessoas tinham ido para a unidade de pronto atendimento, foi para lá então que a polícia se deslocou e lá ela acabou, né, registrando a ocorrência e dando as informações ali, pegando as informações do carro, o modelo do carro, que de fato tinha acontecido com essas tias que, né, vão ficar aí com essa memória, né, esse peso, né, marcado na memória. Então a gente, antes de tudo, já pede, né, a Deus para consolar essa família, consolar essas tias, porque de fato foi uma fatalidade. Elas tentaram ali ajudar, né, estavam indo buscar a sobrinha na escola para a mãe, que estava trabalhando, para o pai, que também estava trabalhando, e acabou passando por essa situação. Fica aqui os nossos sentimentos, nosso desejo de força para todos da família. E deixar muito claro, né, Tarek? Tudo que mostrou, tudo que a gente acompanhou, se trata de uma fatalidade, tá? Foi uma fatalidade que aconteceu em relação a essa criança e uma situação terrível, triste. Agora, Tarek, você está no cemitério, o sepultamento já aconteceu, claro que a família não quer falar nesse momento e a gente respeita isso. Já aconteceu ou ainda vai acontecer? Fica à vontade, Tarek. Eu tive a oportunidade aqui de conversar com um tio da vítima e ele estava bem consternado, né, bem abalado. Mesmo assim, ele passou algumas informações, né, confirmou ali o local do velório, que foi na Igreja Assembleia de Deus aqui da cidade, que fica na Avenida Araci. Então ele foi passando todas essas informações, conversando com a gente. Ele falou, né, que a família estava bem abalada, pediu a nossa equipe para que respeitasse também esse momento. Nós respeitamos, né, nós nos solidarizamos com esta família, nós acompanhamos aqui de perto, mesmo para fazer esse alerta, né, Rafael? Nós não queríamos noticiar este fato, nós não queríamos dar uma notícia dessa para vocês aí de casa, mas é importante nós falarmos sobre isso, justamente para adotarmos este cuidado, porque eu fui conversando com outras pessoas aqui, né, algumas outros amigos da família foram conversando e eles foram contando de situações parecidas que já viveram e que às vezes a gente nem imagina que vai trazer, né, toda essa problemática, que vai causar uma morte, né? Às vezes, quando você está ali na correria do dia a dia, uma moça relatava, uma amiga da família, e às vezes ela, numa situação uma vez com a filha dela, ela saiu do carro, né, para abrir o portão porque tinha acabado de chegar do mercado e a filha caiu do carro porque foi em direção a ela. Ela relembrou disso e relembrou outros episódios, né? Algumas pessoas foram relembrando. São várias as situações que podem acontecer no nosso dia a dia que colocam as crianças em risco nessa situação, né? E aí a Sara foi sepultada agora de manhã aqui neste cemitério São João Batista, em Araxá. A família, né, amigos da escola soltaram bolas brancas, como nós podemos ver aí em imagens que eu compartilhei com vocês. São alguns registros, né? Crianças vieram aqui despedir da coleguinha, alunos da escola e professores também vieram com a família, todos muito abalados. A cidade de Araxá está bem abalada, né? As pessoas comentam sobre este caso em toda a cidade, por onde a gente passa, e todos assim bem tristes com a situação, porque sabem, né, que de fato as tias eram zelosas com essa criança, a mãe, a família toda muito dedicada, e acabou acontecendo esta fatalidade. Tarek ao vivo trazendo as informações, falando aí sobre esse sepultamento que aconteceu hoje de manhã, nesse momento de despedida da pequena Sara, uma situação terrível, trágica, e que faz a gente ter alguns alertas em relação ao cuidado. Primeiro é o seguinte, quando a criança entra no carro, a gente tem que sempre, uma criança menor, na hora de colocar no bebê conforto, lembrar de colocar o cinto. Por mais que logo depois você vai fazer isso, você está esperando outra pessoa para entrar, outra criança para entrar, e a gente sabe que com criança, você que é pai e mãe, é literalmente uma confusão, né? Oh, não, fica aqui, fica ali. Mas a gente tem que ter esse tipo de noção, porque às vezes algum desequilíbrio, alguma coisa pode acontecer e uma fatalidade, infelizmente, acaba ocorrendo, como foi o caso dessa pequena. Hoje no Balanço Geral a gente vai estar trazendo várias informações. Eu quero que você fique à vontade para comentar sobre esse assunto também lá nas nossas redes sociais e alertar, né? Você que é pai, você que é mãe, em relação a este fato triste, mais uma vez, força para a família.